Zera nunca acreditou em coincidências. Quando viu o anúncio de uma velha casa sendo vendida por apenas 200 no interior esquecido de Minas Gerais, algo dentro dela sussurrou que aquilo era um sinal. A foto mostrava uma construção pequena, com janelas quebradas e um telhado torto. Nada que justificasse o preço ridículo, mas também nada que explicasse por que ninguém queria comprá-la. "Quero ver pessoalmente", disse ela ao corretor, sem imaginar que aquela simples decisão mudaria tudo. A estrada até lá era longa e deserta. Árvores antigas formavam túneis de sombra, e o som do vento parecia sussurrar nomes que Zera não reconhecia. Quando finalmente chegou, a casa estava ali, parada no tempo, cercada por silêncio e por uma estranha sensação de que alguém a observava. O corretor apenas entregou as chaves, evitando olhar para dentro. "Dizem que ninguém mora aqui há 50 anos", murmurou ele. Desde o acontecimento. Zera sorriu, tentando disfarçar o arrepio que percorreu sua espinha. Mas assim que ela cruzou a porta, o ar pareceu mudar. Mais frio, mais pesado. O chão rangia sob seus pés, e um relógio antigo na parede começou a marcar as horas sozinho. Mesmo sem pilhas. A casa custava apenas 200. Mas o preço verdadeiro, Zera ainda estava prestes a descobrir. O interior da casa cheirava a mofo e lembranças antigas. Zera abriu as janelas, mas o ar que entrou parecia ainda mais pesado, como se cada parede guardasse respirações antigas, presas no tempo. O silêncio era denso, quase vivo. Ela caminhou lentamente pelo corredor estreito, iluminado apenas pela luz fraca que atravessava as frestas das tábuas. Cada passo fazia o chão gemer, e o som ecoava como se viesse debaixo dela. A sala principal tinha móveis cobertos por lençóis brancos, todos cobertos por uma fina camada de poeira. Em cima da lareira, um porta-retrato quebrado mostrava a foto de uma família antiga. Um homem sério, uma mulher com um vestido escuro, e uma menina que, por alguma razão, lembrava Bate muito Zera. "Deve ser coincidência", e murmurou, tentando afastar o desconforto. Ela seguiu até o quarto ao fundo. O ar lá dentro era ainda mais frio, e o cheiro de madeira úmida se misturava ao de ferro velho. Quando abriu o guarda-roupa, algo caiu aos seus pés. Uma pequena caixa de metal enferrujada, trancada com um cadeado. Zera a segurou com cuidado. A tampa estava gravada com um símbolo estranho, quase apagado pelo tempo, e então, de algum lugar da casa, um estalo ecoou, como se uma porta tivesse se fechado sozinha. Ela ficou parada. O coração disparado, e pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha ali. Zera levou a pequena caixa até a mesa da cozinha, onde a luz da tarde entrava em tons alaranjados. O metal frio parecia vibrar em suas mãos como se guardasse algo vivo lá dentro. Tentou forçar o cadeado com uma faca velha, mas o ferro nem se movia. Enquanto lutava com a tampa, notou algo curioso. O relógio antigo na parede havia parado. Exatamente às 3h17. Foi nesse instante que um som suave veio do corredor. Um tilintar ritmado, como passos lentos sobre o piso de madeira. "Tem alguém aí?" E perguntou em voz baixa, tentando parecer firme. Nenhuma resposta. Só o vento e o som distante de uma porta rangendo. De repente, o cadeado da caixa se abriu sozinho, com um estalo seco. Zera congelou. Por um instante, pensou ter ouvido um sussurro vindo de dentro da caixa, como uma respiração curta. Com as mãos tremendo, levantou a tampa. Dentro havia um mocolar antigo, manchado de ferrugem, e um bilhete amarrotado, escrito em letra infantil. "Prometa que nunca vai contar o que viu." Zera sentiu o chão vibrar sob seus pés. Uma rachadura fina se abriu na parede, e um sopro gelado apagou a chama da vela sobre a mesa. Ela olhou em volta, e percebeu algo terrível. O porta-retrato da família que estava na sala. Agora estava sobre a mesa, ao lado da caixa. Na manhã seguinte, Zera acordou com o som de chuva batendo nas telhas. Por um instante, acreditou que tudo fora apenas um sonho, até ver a caixa metálica, sobre a mesa, e o porta-retrato, ao lado. O bilhete ainda estava ali, úmido, como se tivesse sido recém-escrito. Determinada a entender o que estava acontecendo, ela começou a vasculhar cada canto da casa. No sótão encontrou pilhas de jornais antigos, amarelados, datados de 1973. Um deles trazia uma manchete que fez seu sangue gelar. Família desaparece misteriosamente em propriedade rural. Nenhum corpo foi encontrado. A foto era exatamente a mesma do retrato que Zera havia visto. O homem, a mulher e a menina de olhos grandes,
tão parecida com ela que parecia uma versão antiga de si mesma. O artigo dizia que a família Moreira morava ali havia décadas, até o dia em que todos sumiram sem deixar vestígios. A única pista? Um colar desaparecido, descrito como o mesmo que agora estava dentro da caixa. Enquanto lia, um trovão sacudiu o telhado e a janela se abriu sozinha, lançando papéis por todo o cômodo. Zera correu para fechá-la, mas congelou ao ver, do lado de fora, algo entre as árvores. Uma figura imóvel, observando-a à distância. Quando piscou, já não estava mais lá. Zera desceu até o pequeno vilarejo no fim da tarde, ainda com o colar no bolso e o bilhete dobrado na mão. As ruas de terra estavam molhadas pela chuva e poucos moradores se arriscavam a sair. Ela entrou em um mercadinho local, onde uma mulher idosa a observou com olhos desconfiados. "Você é a nova dona da casa dos Moreira, não é?" perguntou a velha, num tom que parecia mais acusação do que curiosidade. Zera confirmou com um aceno tímido. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o som da geladeira pareceu sumir. A mulher apenas murmurou: "Tem coisas que deviam continuar enterradas." Antes que Zera pudesse perguntar mais, o dono do mercado apareceu apressado. "Melhor não falar sobre isso", disse, puxando a mulher para dentro do balcão. "Volte para casa antes que escureça." Do lado de fora, um vento frio soprou pelas ruas desertas. Zera olhou para o alto e percebeu que todas as janelas das casas estavam fechadas, mas, por entre as frestas, olhos curiosos a observavam. Enquanto voltava, sentia o colar esquentar em seu bolso, como se pulsasse junto ao seu coração. Ao longe, o som do relógio de sua casa ecoou pelas colinas. 3 badaladas lentas, mesmo sem ninguém lá dentro. Zera parou na estrada, o medo crescendo. Algo naquelas terras ainda lembrava o que aconteceu há 50 anos. A noite caiu rapidamente, e a estrada que levava de volta à casa parecia mais escura do que nunca. Zera dirigia devagar, tentando ignorar o arrepio constante na nuca. Quando finalmente estacionou diante do portão enferrujado, a sensação de ser observada voltou, agora mais forte, quase palpável. Assim que entrou, a porta principal se fechou sozinha atrás dela, com um estrondo seco. O relógio na parede marcava para 3h17. De novo. Não pode ser, sussurrou, sentindo o frio subir pelos braços. No corredor, as sombras pareciam se mover, como se respirassem junto com ela. O ar estava denso, úmido, e o cheiro de terra molhada vinha do piso, do mesmo ponto onde, na noite anterior, ela ouvira os estalos. Zera acendeu uma vela e se aproximou. A chama tremia, mas revelou algo estranho. Uma pequena fenda no assoalho, agora mais aberta. Ajoelhou-se e viu algo brilhando lá dentro. Uma chave antiga, dourada e coberta de poeira. No instante em que a tocou, ouviu uma risada suave, infantil, distante, ecoando pelos cômodos vazios. "Quem está aí?" gritou, mas a única resposta foi o ranger do teto. E o som de passos leves descendo a escada, embora ninguém mais estivesse ali. Zera segurou firme a chave, o coração disparado. Ela sabia, no fundo, que aquela chave não deveria ter sido encontrada. Capítulo 3. Parte 1. A noite caiu rapidamente, e a estrada que levava de volta à casa parecia mais escura do que nunca. Zera dirigia devagar, tentando ignorar o arrepio constante na nuca. Quando finalmente estacionou diante do portão enferrujado, a sensação de ser observada voltou. Agora mais forte, quase palpável. Assim que entrou, a porta principal se fechou sozinha atrás dela, com um estrondo seco. O relógio na parede marcava 3h17 de novo. Não pode ser, sussurrou, sentindo o frio subir pelos braços. No corredor, as sombras pareciam se mover, como se respirassem junto com ela. O ar estava denso, úmido, e o cheiro de terra molhada vinha do piso, do mesmo ponto onde na noite anterior ela ouvira os estalos. Zera acendeu uma vela e se aproximou. A chama tremia, mas revelou algo estranho. Uma pequena fenda no assoalho, agora mais aberta. Ajoelhou-se e viu algo brilhando lá dentro. Uma chave antiga, dourada e coberta de poeira. No instante em que a tocou, ouviu uma risada suave, infantil, distante, ecoando pelos cômodos vazios. "Quem está aí?" gritou, mas a única resposta foi o ranger do teto. E o som de passos leves descendo a escada, embora ninguém mais estivesse ali. Zera segurou firme a chave, o coração disparado. Ela sabia, no fundo, que aquela chave não deveria ter sido encontrada.
Com a vela em uma mão e a chave na outra, Zera percorreu o corredor silencioso. A cada passo, o vento sussurrava pelas frestas das janelas como se chamasse seu nome. Ela sabia que havia algo na casa esperando para ser aberto. Algo que o tempo tentou esconder, mas que agora pedia para ser libertado. Ao chegar na sala, percebeu uma porta antiga que jamais havia notado antes. Estava coberta por um tapete velho e uma cortina rasgada. Quando puxou o tecido, viu a fechadura corroída pelo tempo. A chave encaixava perfeitamente. Girou devagar. O clique metálico ecoou por toda a casa e o chão vibrou como se a casa respirasse fundo depois de décadas. Atrás da porta havia uma escada estreita descendo para o escuro. Zera acendeu outra vela e começou a descer. O ar ali embaixo era pesado e gelado, cheirava a terra e ferro. As paredes estavam cobertas de marcas, mãos pequenas impressas em fuligem. No final da escada, um pequeno quarto de pedra. No centro, uma cadeira antiga, e sobre ela, uma boneca com o mesmo colar que Zera encontrara na caixa. Um sussurro suave preencheu o ar. Você prometeu que não contaria. A chama da vela apagou. No escuro, Zera ouviu o som de passos infantis correndo em volta dela, e uma voz, bem ao pé do ouvido, completou. Agora! É sua vez de ficar. Zera subiu as escadas correndo, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelas paredes. A casa inteira agora parecia viva. As janelas batiam sozinhas. Portas se fechavam com estalos secos e o som de passos infantis a seguia em cada cômodo. Ela tentava encontrar a saída, mas as portas mudavam de lugar. Os corredores se alongavam como se a casa estivesse brincando com ela. Isso não é real, repetia entre lágrimas. Até que a voz da menina voltou, suave, porém próxima demais. Você abriu a porta errada. Zera! De repente, todas as luzes se acenderam ao mesmo tempo. As paredes, antes cobertas de mofo, agora exibiam retratos da família Moreira. Mas com um detalhe que fez Zera recuar. Em cada imagem, havia uma quarta figura, borrada, onde seu rosto parecia se formar. A boneca da adega estava agora no sofá, com a cabeça levemente virada em sua direção. A caixa metálica, que antes guardava o colar, estava aberta no chão e dentro dela, a foto da menina, agora assinada com uma única palavra. Zera. O chão começou a tremer. O som de passos ecoou no teto e a voz infantil sussurrou novamente. Desta vez, mais sombria. Agora você lembra de mim. O vento soprou com força, derrubando quadros e espalhando cinzas pelo chão. Zera, em choque, observava as imagens que agora mostravam claramente seu próprio rosto na família Moreira. A mulher nas fotos era idêntica a ela, apenas mais velha. Tremendo, ela pegou o retrato e olhou no verso. Havia uma frase escrita à mão, já desbotada pelo tempo, para minha filha Zera, que nunca se esqueça de quem é. As lembranças começaram a voltar, uma a uma. Ecos de risadas, o som de uma menina correndo pelo curral, o brilho de um colar nas mãos de uma mãe sorridente. Mas então, o incêndio. O fogo consumindo tudo. A casa desabando, e uma promessa quebrada. Zera caiu de joelhos. As vozes da casa agora eram nítidas, chamando seu nome em uníssono. Você não foi comprada por acaso, dizia a voz da menina. Você voltou para terminar o que começou. O chão rachou sob seus pés, revelando as fundações queimadas da antiga casa. E, entre as cinzas, 3 sombras surgiram tomando forma. O pai, a mãe e a criança. Com lágrimas nos olhos, Zera estendeu a mão. Eu me lembro de vocês. A menina sorriu. Agora podemos descansar. A luz apagou, o silêncio caiu. E quando o sol nasceu, a casa estava vazia. Apenas o colar brilhava sobre o batente da porta, como um último adeus. Quando os moradores da vila passaram pela antiga fazenda na manhã seguinte, viram a porta entreaberta e o cheiro de madeira queimada pairando no ar. Ninguém encontrou Zera. Apenas o colar repousava sobre o batente, refletindo a luz do sol, como se guardasse o último suspiro de uma história esquecida. Com o tempo, a casa voltou ao silêncio, coberta pelo mato alto e pela poeira dos anos. Mas às vezes, quem passa por ali jura ouvir risadas suaves vindo do curral, risadas de uma menina e o som distante de uma mulher chamando por ela. Alguns dizem que Zera nunca saiu dali, que o destino a trouxe de volta para cumprir o ciclo e unir o que o fogo separou há 50 anos. Outros acreditam que a casa, amaldiçoada desde o incêndio, apenas precisava de uma alma inocente para se libertar. Mas ninguém se atreve a comprar o terreno outra vez. Os curiosos que se aproximam contam que o colar ainda brilha todas as noites, exatamente à meia-noite,
E que uma voz sussurra do escuro: nada fica escondido para sempre. E é por isso que, até hoje, a fazenda é conhecida como a casa que custava apenas 200 hires, mas cobrou uma vida inteira.